Gente, essa palavra, nós estamos no propósito de ler a Bíblia em um ano. E eu sempre, para quem já me ouviu aqui, subir aqui nesse altar, eu sempre falo que eu trago a palavra que eu estou lendo e o que eu estou vivendo. E quando eu li essa palavra, eu fui tomada de um jeito, porque tem coisas que passam batidas, mas quando o Senhor traz a revelação da palavra, e olha que muita gente não acha o Velho Testamento muito fácil, mas quando a gente lê sob a ótica do Espírito Santo, a revelação vem e Deus fala conosco de uma forma sobrenatural. E aí, eu fui pesquisar a palavra altar. A palavra altar vem do latim altare, que pode ter duas origens possíveis: de altos, de alto elevado, e descer a um lugar elevado onde se oferecem sacrifícios. E a outra origem é adolere, que significa queimar, sacrificar, relacionada à prática de queimadura de ofertas nos rituais. No hebraico, a palavra usada na Bíblia é mitzvit, que significa lugar de sacrifício. Já no grego, no Novo Testamento, a palavra é tisianostiron, que remete à ideia de um lugar de oferta e consagração. Assim, o altar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, representa um lugar de entrega, sacrifício e encontro com Deus. Em toda a Bíblia, a gente consegue ver do Velho ao Novo Testamento pessoas que andavam com Deus, que eram fiéis a Deus, mas que em algum momento se desviou e estabeleceu um altar a outros deuses. E aí eu trouxe aqui dois exemplos. Lá em Levítico fala que quando Arão, já antes, Êxodo, Arão estava com o povo, Moisés subiu, ficou lá 40 dias com o Senhor, e nesse tempo o povo estava impaciente. Agora veja, 40 dias. E o povo estava impaciente e começou a pressionar Arão. Arão, a gente precisa de um Deus, você tem que fazer um Deus para a gente precisa adorar, a gente precisa de um Deus. E Arão, que já conhecia o Senhor, poderia ter dito: não, a gente só tem um Deus, e é a Ele que nós iremos dar louvores e adoração. Mas Arão cede a pressão do povo e constrói. Ele pede joias e ele constrói um bezerro de ouro para o povo adorar. E hoje a coisa que mais existe são altares e não são para o Senhor. A gente acaba erguendo altares no coração. Então a gente acaba gerando uma idolatria interna. Lá em 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque o Senhor sabia que o nosso coração era inclinado para o pecado. O Senhor sabia que facilmente a gente poderia substituí-lo por outras coisas. E aí você pode ficar pensando: mas como? Como é que eu tiro Deus se eu oro, se eu vou na igreja, se eu sirvo e tal? Só que a idolatria começa no coração quando algo ocupa o lugar central que deveria ser exclusivo de Deus. Lá em Ezequiel 14:3 diz: estes homens ergueram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si aquilo que os fez cair em pecado. E eu vou dar um exemplo muito simples. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você agradece porque está vivo ou você pega o celular para ver a notificação? Quando você acorda e a primeira coisa que você faz é: deixa eu ver se tem uma mensagem. Você já estabeleceu um altar a outros deuses. Sabe por quê? Você só está vivo porque Deus soprou em você o fôlego de vida.
E Ele concedeu a graça de você estar vivo. Então, quando você acordar, a primeira coisa tem que ser agradecer, porque você está vivo. Então, quando a gente não tem esse entendimento e o Senhor tem bradado, vocês precisam estabelecer um altar de adoração a mim, um altar de uma adoração genuína, porque vocês estão estabelecendo outros ídolos. E assim, pra gente, ontem Giovana ministrou aqui, e eu sinto que foi a direção do Senhor, porque parece a antecipação dessa palavra. Às vezes a gente olha lá para quem está fora, com deuses, ídolos estabelecidos, e a gente pode se colocar no lugar de que nós somos melhores que eles. Ah, mas eu não estou lá bebendo. Ah, mas eu não estou lá me prostituindo. Mas eu não estou usando drogas. Mas talvez outras coisas estejam roubando você, roubando o lugar que é do Senhor no seu coração. A gente tem o discurso hoje. Ah, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Você leu a Bíblia hoje? Você fez seu devocional hoje? Você tirou algum tempo do seu dia hoje para falar com o Senhor? Se muitas pessoas conseguem, por que você não consegue? Se, como já foi dito aqui, todo mundo tem 24 horas. Ninguém é tão ocupado que não possa tirar um tempo para ler a palavra, para meditar, para fazer uma oração. A questão é que não é a sua prioridade. É que dentro do seu coração, as conquistas que você precisa fazer ainda são mais importantes. E Deus, gente, Ele não compete lugar com ninguém. Ou você estabelece e prioriza um lugar para Ele. Senhor, esse é o seu lugar. Pai, esse é o seu altar. Ou você... Porque a gente tende a negociar com Deus. Ô Senhor, hoje... E eu vou dizer para vocês, eu estou pregando para mim. Infelizmente, estabelece todos os dias outros altares para outras coisas, para outros deuses, que não é o Senhor. Existem alguns exemplos na Bíblia, quando Judas traiu Jesus, qual era o discurso de Judas? Mas Senhor, o Senhor é o Rei, poderoso, majestoso, era para o Senhor estar no altar, no palácio. Por que o Senhor está passando esse aperto? A gente está sofrendo, a gente está passando agonia aqui, se o Senhor é o Rei. O que é que ele queria? Ele queria sucesso. Ele queria influência. Ele estava com Jesus. Eu fico pensando, Deus tem misericórdia de nós, porque ele estava com Jesus. E ele não conseguiu estabelecer um altar para Jesus. Quando o jovem rico é confrontado pelo Senhor, ele fala assim: Jesus, o que é que eu preciso fazer para te seguir, para ganhar a vida eterna? Porque eu já dou aos pobres, eu amo meu pai, minha mãe e tal, faço tudo certo. E Jesus fala bem assim: dê tudo que você tem e siga-me. Que ele olhou para tudo que ele tinha e ele pensou: é muita coisa que eu tenho que dar para ele. Ele estabeleceu ali um altar a Mamon, o dinheiro, que é assim que a Bíblia fala. Gente, eu estava compartilhando com as meninas aqui atrás. Você não precisa ter muito dinheiro não, viu, gente, para idolatrar o dinheiro. Eu lembro que, não tem muito tempo, eu tinha uma quantia na poupança, bem pequenininha. E toda vez que eu estava num aperto financeiro, num perrengue, eu lembrava do dinheiro
Deus, com muito amor, fez o dinheiro assim, ó. E aí Deus falou bem assim: a sua fé está naquele dinheiro ou em mim? Existia um altar estabelecido no meu coração para um dinheiro pouco. Imagine se fosse muito. Então a vigilância da gente precisa ser todos os dias. Todos os dias, porque eu fico pensando: Senhor, eu não tinha nada e eu já estava me corrompendo. Imagine se eu tivesse muito. Estava perdida. Então, terão coisas que o Senhor vai trazer à memória de vocês durante talvez essa ministração ou durante essa semana, que vocês jamais pensariam que é um altar dentro de vocês, mas que é. A sua preocupação pode ser um altar. Porque se é tudo aquilo que vai de encontro à palavra, porque se a palavra diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, e você está ansioso, você está preocupado, você estabeleceu um altar para preocupação. Se você não se move pelo que diz a palavra de Deus, você não estabeleceu um altar verdadeiro ao Senhor. Se você se prende ao que você pode fazer, você não tem como estabelecer um altar para o Senhor. A gente tem uma necessidade de segurança. Gente, eu não estou dizendo que é errado você ter um dinheiro reservado, não, viu? Porque Deus não se agrada de gente gastadeira que sai torrando tudo aí. Não é isso. Mas é entender que aquele recurso veio dele. Porque ele confiou a você. Você não tem nada. Você não tem nada. Que choque. Não tem, porque a força que você tem para trabalhar, a criatividade para um negócio, a disposição, tudo vem dele. Então, meu irmão, você não tem nada. Nós não temos nada. Nós estamos aqui porque de manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas. Porque é assim que o Senhor faz. Ele renova todas as manhãs as misericórdias dele. E se não fosse pela graça e misericórdia do Pai, nós já teríamos sido consumidos. A gente tende a dar um jeitinho nos planos de Deus. Se eu estou aqui orando, né? Orando aqui por um trabalho, Senhor, por um emprego que vai, né? Em nome de Jesus, aí começa a demorar. Aí abriu uma porta que você não tem certeza se foi Deus, porque Deus não deixa dúvida. Aí você fica assim: eu acho que foi Deus, eu já estou orando, eu acho que foi Deus. Aí você, para dar aquela aceleradinha, vai lá. Quando abre a porta, um precipício. Aí você está esperando o casamento, a bênção, o varão, a varoa. Aí você quer dar um jeito, você quer dar uma acelerada. Deus, então, está demorando muito. Vamos aqui, no caminho a gente resolve. No caminho o Senhor converte. No caminho o Senhor faz. Deus pode fazer? Pode. Você está disposto a pagar o preço? Porque existe um preço. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você precisa estar pronto para pagar o preço. Se a gente paga o preço sendo obediente, que dirás desobediente? Então, o que foi que Salomão fez? Ele fez uma aliança com quem Deus queria que ele não fizesse. E qual foi a consequência que ele teve? E assim, ó, gente, de tudo que tem de mais triste e terrível, a pior é não ter a presença de Deus. Porque às vezes tem gente num leito de hospital, desenganado, mas tem a presença. E Deus está ali, ó, soprando. Isso também é para a minha glória. Isso também faz parte do meu propósito. Eu também uso isso para a minha glória. Eu estou aqui com você. Tem dias difíceis que
você está passando, mas o Senhor está ali soprando, eu estou com você. Seja forte e corajoso. Mas quando Deus retira a presença dele, meu amigo, deve ser a pior coisa que existe. Porque se é Ele que nos sustenta e você perde isso, e talvez o altar que você tem dentro de você seja a falta de perdão. Quem não perdoa se acha bom demais. Mas lembre-se que Deus te perdoa todos os dias. E se você se acha no direito que foi ofendido demais, ferido demais, que a pessoa não merece perdão, você precisa se converter. Você precisa ir para a cruz. Porque se você não entendeu que você como cristão não consegue liberar perdão independente do que foi feito, meu irmão, o negócio está feio. Porque me feriu muito. Eu ouvi esses dias, eu estava trabalhando, fui treinar uma equipe, e aí eu sempre, falo da palavra do Senhor e tal, e uma das meninas compartilhou que ela foi muito ferida na igreja. Não, fui muito ferida e eu me afastei. Eu falei, você estava lá por homens. Porque quando você está aqui por Deus, ainda que, não estou dizendo que não acontece não, gente, acontece. Os seus olhos precisam estar em Deus. Você não tem como estabelecer um altar de adoração se você acha que as coisas precisam ser feitas do seu jeito, a sua maneira. O irmão cantou esse louvor hoje, não foi bom. A pregação hoje me confrontou muito, não gostei. Essa pregadora, a irmã Tati, fala demais, não gosto dela não. Se você está aqui hoje com expectativa em quem está ministrando aqui, meu irmão, precisa se converter. Porque tudo é por Ele e para Ele. A sua expectativa aqui dentro tem que ser entregar. Senhor, eu vim te entregar um culto. Você não veio aqui receber, você recebe porque Ele é misericordioso. Mas a sua missão aqui dentro é entregar. Você não veio aqui para receber, amém se você receber. Mas o que você veio fazer aqui foi cultuar o Senhor, que é a única coisa que Ele não pode fazer por você. Então, se você não consegue enxergar que o que Deus está fazendo vai muito além da sua capacidade, daquilo que você pode oferecer, no sentido de capacidade, você ainda precisa de um encontro com Jesus. E eu diria mais. A Bíblia fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu falei assim, Deus, a Bíblia ela só coloca como Senhor, Deus e o dinheiro. E aí eu fiquei me questionando. Só que o dinheiro tem a capacidade de alimentar as coisas da nossa carne. Vocês, como eu falei, eu nem tinha o dinheiro, eu já estava assim confiante. Se der errado, tem o dinheiro ali para gastar. Então, quando você tem no seu coração um altar estabelecido para o dinheiro, você não tem como servir a Jesus. Porque Ele é o Jeová Jireh. Ainda que você não tenha nada, Ele é a sua provisão. Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele é um Deus fiel. Infelizmente, a gente é tomado por muitas coisas do dia a dia, as coisas que inclusive o Senhor nos confiou. Às vezes a pessoa passou um tempão
orando para ter um filho. Aí o filho chega, aí rouba a presença de Deus. Porque você não tem mais tempo, porque você não está dormindo, porque isso, porque aquilo. E aí você estabelece um altar para o seu filho, ou para o marido que chegou, ou a esposa, ou o ministério. Porque acreditem, as coisas do Senhor podem roubar você do Senhor, porque tempo com Deus é diferente. É diferente quando você passa tempo com Deus, é diferente quando você fala com Deus do que você falar de Deus. Então, quando você está empenhado demais na obra, mas não tem tempo com o Senhor, você está num caminho perigoso. E você recai naquela de Jesus olhar para você e dizer assim: não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei. Então, o convite hoje e todos os dias é que a gente remova as cinzas. Quando Jesus, antigamente, se fazia um altar físico, né? Isso aqui seria considerado um altar físico. Mas quando Jesus veio, lá em Romanos 12:1, diz: apresentem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando Jesus veio, esse altar que antes era físico, ele passou a ser espiritual. É o seu coração. E o fogo que queimava no altar é o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo de Deus queimando em você. Mas se você não alimenta, se você não coloca lenha, esse fogo tem como continuar queimando? Então, que a gente possa entender que existe sempre mais fogo do Senhor, que existe sempre mais da parte de Deus. Se você acha, meu irmão, poxa, para aqueles que já, viram anjo, e que Deus falou, e Deus revelou, tem sempre mais. Ele é um Deus que não se pode mensurar. Quando a nossa vida está com Deus, está fria, o fogo não acende. Eu não sei se vocês já tentaram acender a churrasqueira e o carvão, além de ser muito, está meio frio. E no início de janeiro a gente estava com uns amigos, e aí eu e Caia ficamos na incumbência de acender o fogo. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, viu? A gente teve que orar para o negócio dar certo. Botar isso, todas as técnicas que a internet ensinou a gente fez, e nada do fogo acender. Isso apontava para a frieza. Para a frieza e para a qualidade do carvão. Tá, Tati, você está querendo o quê? A qualidade da sua entrega, meu irmão. Se a qualidade da sua entrega, da sua oração, se a qualidade da sua busca, ela está fria, ela não está boa, não tem como você queimar por Jesus. Gente, uma das coisas que mais me dói quando eu estou servindo é uma palavra que vem incendiar o coração de alguns. Por que fulano recebeu e você não? Porque você está distraído, porque você está preocupado, porque você não está queimando o avivamento que a gente tem tanto pedido ao Senhor. Ele acontece quando a sua chama está queimando, a sua chama está queimando, a sua chama está queimando, que a gente se junta e o fogo do Espírito se manifesta. Mas se você passa a semana toda, não leu a palavra, não fez uma oração, não fez um jejum, tu quer queimar aqui como? Não existe fórmula mágica não, gente.
que Deus espera de nós é comprometimento com o sagrado. Você foi encontrado. Ele te deu novas vestes. Você foi marcado pela presença. Honre isso. Honre a presença de Deus. Porque são pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que nos afastam do Senhor. São as pequenas escolhas que a gente vai fazendo que desviam a gente daquilo que o Senhor quer para nós. Então, a minha oração hoje é que o altar de vocês se incendeie. Que haja um fogo que arde, que queima, que você deite. Um dia eu fiz essa oração para a Cris falou, não, minha irmã, eu quero dormir. Eu falei assim, minha irmã, que você queime tanto que o Senhor te acorde para você orar. Ela falou assim, eu quero dormir, pai. Mas que você tenha esse nível, essa fome, essa sede tão insaciável, que o Senhor te desperte e você fala, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter esse tempo de presença. Porque às vezes a gente se acostumou. Jesus falando, só Jesus, é só Jesus falando. E tem tantas vidas, gente, tantas vidas que precisam da chama que está queimando em nós para serem alcançadas, para dizer assim, poxa, ela é apaixonada por Jesus, quero conhecer esse Jesus que ela conhece. Mas se você anda com frieza, sabe que é bombeiro? Não deixa de fazer, faz de qualquer jeito ali, né? Morno. Se o seu altar está morno, coloque lenha hoje e faça queimar. Entregue uma adoração genuína, verdadeira, Senhor. Eu quero esse fogo que queima, que arde. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, porque tem sobrenatural de Deus para você viver. Gente, o que Deus tem para nós não diferencia do que Ele fez na vida dos profetas, não, gente. Como é que a gente tem cultos hoje e pessoas não são curadas? E pessoas não são salvas? E pessoas não são libertas? Por quê? Porque há frieza na igreja do Senhor e a gente não pode aceitar isso. A gente tem que queimar por Jesus e querer, Senhor, hoje eu vou para a igreja e hoje eu vou ver, Senhor, o céu descer, o fogo descer. Mas se você faz tudo, não, mesmo. Ah, se eu vou lá, tal. Não tem como você ver mudança. Como é que você se conforma? Você não ser a luz de onde você está. De você ser a diferença de onde você está, se você foi chamado para isso. Se Deus marcou você e disse, vós sois sal da terra, luz do mundo. Aí tua chaminha está assim, ó. Esse é um convite à igreja do Senhor para queimar. Esse é um convite que Deus faz hoje a vocês para estabelecer um altar de adoração, para vocês queimarem com intensidade e entender que, Senhor, se tem mais fogo, se tem mais da tua presença, eu quero essa presença. Se tem mais da sua parte, eu quero viver isso, Senhor. Porque não pode no meio de tantos. Se tem para todo mundo, existe para todo mundo, gente. A unção de Deus, a presença de Deus não é só para alguns, não, para todo mundo. Mas você precisa querer, você precisa sair da inércia, você precisa